vamos à leitura de mais uma questão para depois conseguirmos aí resolver direitinho a questão. Sempre é bom a gente fazer primeiro a leitura atenta dos tópicos da questão. Acompanha comigo no Windows 7, na sua configuração padrão, o resultado da operação de recortar, Ctrl X, um arquivo e colar, Ctrl V, no mesmo diretório de origem é o seguinte. Letra A. Será criada uma cópia do arquivo com o mesmo nome do arquivo original, acrescido do número 1. Letra B. O arquivo origem será excluído. Letra C. Uma mensagem, os nomes de arquivos de origem e de destino são iguais, é exibida. Letra D. O arquivo origem será movido para o Drive C. E a letra E. Uma mensagem aparecerá solicitando a confirmação da exclusão do arquivo, sim ou não. Bem, um primeiro ponto a ser destacado em relação a essa questão é que ele aplicou o comando Ctrl X, que é o recortar num determinado arquivo, e depois aplicou o comando colar na mesma pasta, quer dizer, no mesmo diretório. Então, tu imagina que eu tenho uma pasta e eu seleciono um arquivo e aplico o Ctrl X, que é recortar. E nessa mesma pasta eu aplico o colar, o Ctrl V. O que vai acontecer? Tem um ponto que a gente precisa destacar, que o Windows, no mesmo diretório, na mesma pasta, não aceita arquivos com o mesmo nome e extensão. Por exemplo, um arquivo chamado aulas.doc não pode ter nessa mesma pasta um outro arquivo chamado aulas.doc. Pode ter um outro arquivo chamado aulas.xls, mas não pode ter um arquivo nessa pasta tenha o mesmo nome de um outro arquivo que já existe. E se eu aplicar o comando recortar e depois o comando colar, a ideia seria, eu estou retirando da origem e colando no destino. Mas nesse caso, o destino é a mesma pasta do arquivo de origem. Então o que vai acontecer aqui? Como não é possível ter arquivos com o mesmo nome, e a operação colar, ela só é utilizada para colar algo que foi copiado ou recortado. Se tu recortou, Ctrl X, depois tu pode colar. Ou tu aplicou Ctrl C, ou copiar, depois tu pode colar aquele arquivo. Como é o Ctrl X, a ideia parece, eu estou retirando da origem, mas estou colando no mesmo lugar, então ele vai aceitar tranquilamente. O problema é que ele só finaliza a operação depois do colar. Então, quando tu dá o Ctrl X num arquivo, ele não retira imediatamente. Só depois tu aplicar o colar. Então, quando tu vai aplicar o colar, como ele não retirou ainda o arquivo imediatamente, ele está pensando que tem que colar um arquivo que já existe, com o mesmo nome. E aí ele vai te dar um aviso dizendo que já existe um arquivo com esse nome. Vamos ver isso na prática. Acompanha comigo. Eu estou te mostrando agora o Windows Explorer e uma pasta chamada Aulas dentro do Windows Explorer. O Windows Explorer, para quem não sabe, é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Quando tu acessa uma pasta, tu visualiza o conteúdo dessa pasta através do Windows Explorer. Então, eu estou acessando uma determinada pasta, observa lá em cima, chamada Aulas, está escrito lá na barra do endereço, então lá chamada Aulas. Dentro dessa pasta Aulas, eu tenho aqui um arquivo, observa, chamado aulas.pdf. Eu vou selecionar esse arquivo, chamado aulas.pdf, e vou aplicar o comando Ctrl X, o recortar. Vou fazer isso agora, Ctrl X. Aí o arquivo ficou esmaecido, ficou mais clarinho, mas não foi retirado imediatamente da pasta. Só foi marcado como recortar, mas não foi retirado de fato ainda imediatamente. Agora, estando dentro dessa mesma pasta aulas, eu aplico o comando Ctrl V, o colar. Vou fazer isso agora, Ctrl V. O que ele me deu de mensagem aqui? Observa, como eu tentei mover esse arquivo, e já existia então um arquivo dentro dessa mesma pasta com esse nome, ele diz, os nomes de arquivo de origem e de destino são iguais. Por que ele está me dando esse aviso? Os nomes de arquivo de origem e de destino são iguais. Porque quando tu usa o recortar, o Ctrl X, ele não retira imediatamente o arquivo da origem. Como tentou colar agora Ctrl V na mesma pasta, ele entende que esse arquivo ainda está dentro dessa mesma pasta. E ele não pode, então, criar dois arquivos na mesma pasta. Mesmo que pareça ser estranho, né? Porque a ideia do recortar é retirar e depois colar.
Mas como ele não retira imediatamente, quando tu aplica o colar, ele observa que ainda existe lá um arquivo com esse mesmo nome, e aí ele diz os nomes de arquivos de origem e destino são iguais. Essa é a mensagem que aparece, então, quando tu tenta recortar e colar um arquivo na mesma pasta. Tu recorta ele e tenta colar ele na mesma pasta onde ele se encontrava. Aí vem a mensagem dizendo, é claro, que não pode ter nomes iguais de arquivos numa mesma pasta ou no mesmo diretório, certo? Voltando para a questão, então, a resposta só poderia ser, de fato, uma das alternativas aí. Qual é? A letra C diz uma mensagem, os nomes de arquivo de origem e destino são iguais à exibida. E essa, de fato, é a resposta para essa questão, a letra C de Canadá. Porque quando tu tenta recortar e colar um arquivo na mesma pasta, quer dizer, eu apliquei o Ctrl X nessa pasta que tinha esse arquivo, e nessa mesma pasta eu aplico agora o comando colar, bem, aí ele diz uma mensagem, os nomes de arquivo de origem e destino são iguais à exibida, a letra C de Canadá, então, a resposta para essa questão, certo? Bem, agora se tivesse aplicado o Ctrl X, o recortar, dentro de um arquivo dessa pasta, e aplicado o Ctrl V, o colar, em outra pasta, aí não tem problema, ele vai mover tranquilamente o arquivo. O problema é que foi nessa mesma pasta, e aí ele deu essa mensagem, certo? C de Canadá. Até a próxima questão.